E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um assunto que, se você é do mundo da tecnologia ou até mesmo um curioso, você vai saber como a internet funciona, vai adorar. Vamos falar sobre o protocolo IP. Todo mundo ouviu falar já sobre IP, né? IP é Internet Protocol, né? O protocolo de internet. E vamos falar sobre os principais protocolos que fazem as redes de computadores funcionarem. Agora, não se preocupa, que eu não vou deixar você naquelas conversas muito técnicas, né? Quero que isso seja leve e passar de uma forma bem informativa, beleza? Então, pessoal, o que é IP, né? Primeiro a gente precisa entender que esse tal de IP, basicamente, é o seguinte: o IP é como um endereço da nossa casa, ou o endereço da sua casa na internet. Sem um endereço IP, como as pessoas iriam te encontrar? O mesmo vale para os dispositivos conectados em uma rede. O IP é o que permite que eles se identifiquem uns aos outros. O infrator mais comum é o IPv4, que é uma sequência de números que dá algo como 192, 168, 11. Mas hoje eu vou te falar um pouco sobre o IPv6, também, que é um pouco mais futurista e usa uma combinação de números e letras, né? Que é o famoso hexadecimal, para garantir que ninguém fique sem seu endereço digital. Por que isso, né, pessoal? Porque no começo foi utilizando apenas o IP. O IPv6, na verdade, é só uma nova versão do IP, né, propriamente dito, do IPv4, né? Agora você está vendo aqui nessa telinha, né, pessoal? Tem 4 tipos de endereços IP e a gente vê aqui, ó. A gente tem o IP público, o IP privado, o IP estático e o IP dinâmico. O IP público, como você dá para ver essa imagem aí, né? Por exemplo, tem um roteador, você vê que tem um círculo aí e aquela bolinha ali representando a internet, aquela bolinha azul. Então é o seguinte, para se conectar à internet, o roteador precisa de um IP público, entendeu? Agora, onde é que entra o IP privado? Para que os dispositivos dentro dessa rede, né? Tem lá a LAN, WAN, né? Então, por exemplo, LAN, Local Area Network. Estou aqui dentro da minha casa, tem esse dispositivo, tem os dispositivos por aqui e tem um roteador. Para que o roteador me forneça acesso à internet, eu preciso ter um endereço privado. É o mesmo IP, só que é um IP privado. Quando a gente acessa a internet, não é esse IP que está sendo exposto lá. O que está sendo exposto lá é outro IP, que é o IP público. E qual a diferença de estático para dinâmico? Estático é um IP que não muda, entendeu? Ele continua o mesmo. Em algumas configurações você consegue mudar isso, né? E o dinâmico? O dinâmico é aquele que muda constantemente, né? Por exemplo, a gente tem aí o protocolo DHCP, né, pessoal? Que eu vou até trazer aqui para vocês, ó. DHCP. Tá aqui, pessoal. Essa imagem aqui tá bem legal para a gente poder estudar ela. Vou abrir ela aqui em outra aba. Fica melhor? Então, pessoal, ó. Vou aumentar um pouquinho para vocês verem aqui, ó. Então, esse aqui é o
DHCP, o que é DHCP? Também é outro protocolo, né? Então a internet se comunica com isso, protocolos, né? Então, se você não gostar de protocolo, então nem chega perto, mano. Tu não vai entender nada. Tem que entender protocolo, né? É fundamental. E IP é um protocolo também. E é o, vamos dizer assim, né? Espinha dorsal. É um componente principal para poder ter o funcionamento da comunicação, né? Já que você viu aí, eu falando, é o endereço. Então, como é que a informação vai chegar à tela do dispositivo se não tiver esse endereço IP? Não chega. E se o endereço IP for errado, vai chegar naquele outro endereço IP. Então precisa dessa correlação. Agora, onde é que entra o DHCP? O DHCP, a gente tem dois servidores DHCP, né? Um servidor 1 e um servidor 2. Eles trabalham justamente com a questão do IP. Por quê, pessoal? O DHCP, ele... Vou trazer aqui para vocês, ó. Ele é um protocolo aqui, ó. Ele significa o seguinte, ó, Dynamic ou Dynamic Host Configuration Protocol, né? Que você viu ali, ó, aquela que a gente falou, né? Estático e dinâmico. Então, DHCP, ó, começou com D, Dynamic. Por quê? Porque o DHCP trabalha justamente com isso aqui, ó. O DHCP, ele trabalha, ó, é um protocolo de rede, né? Você tem ali o modelo OSI, ou até mesmo a pilha TCP/IP. Então, o protocolo DHCP, ele trabalha nessa camada de rede. Você sabe lá, né? Tem a camada física, camada de enlace, né? Camada de dados, camada de rede, e assim vai. São 7 camadas, né? Até chegar na aplicação. E ele atribui automaticamente endereços IP e outras configurações a dispositivos de rede. Entendeu? Então, o DHCP ele é um servidor que, por exemplo, acabei de conectar meu celular no roteador. Então, eu estou recebendo internet. Não porque eu estou conseguindo acessar a internet, não porque simplesmente eu botei a senha que o rapaz que veio instalar o roteador pediu para me configurar e aí eu estou tendo acesso à internet. Não é assim que está dando acesso à internet. O que está dando acesso, a gente buscar aquele conteúdo e o roteador trazer para a gente, é justamente o IP. E quem foi que me deu esse IP? Se eu não fui lá e configurei ele, foi o DHCP. Então o DHCP ele é fundamental por causa disso. E ele trabalha com essa questão do, do, do IP dinâmico, pessoal. Então ele vai mudar constantemente, entendeu? Isso é muito bom para a questão de segurança, né? E agora a questão do IP estático, né? Por que a pessoa usaria o estático e não... Antes disso, ó, essa outra informação aqui que é muito importante do DHCP. O DHCP ele funciona através de uma arquitetura cliente-servidor, como a web funciona basicamente, né? Onde o servidor DHCP é o responsável por gerenciar os endereços IP e outras configurações. Então quem gerencia, quem distribui, vai chegar uma pessoa agora na minha casa e vai pedir a senha do Wi-Fi. Se eu der para ela, ela vai ter acesso à internet, mas ela precisa de um IP para acessar a internet. Agora é interessante, ó, que qual desses IP privado e público que o DHCP vai dar para esse dispositivo? Então chegou uma pessoa, pediu a senha do Wi-Fi, eu dei, ela acessou, está tendo acesso à internet, então ela está conectada no meu roteador, entendeu? Então, ó, ele recebeu um IP privado, entendeu? Aqui, ó, privado. E um IP dinâmico. Então, na verdade, esses tipos de IP que está falando aqui, na verdade, são formas de utilizar o IP, né? Basicamente isso. Mas mesmo tendo esse leque grande de possibilidade, foi preciso criar-se essa nova versão, né? Que a gente chama de IPv6, pessoal. E é tão foda, mano, isso, porque se tu parar pra pensar, chegou num nível, e não foi de agora não, viu, pessoal? O protocolo IPv6 é de muito tempo já. Não tinha mais como colocar, não tinha mais numeração
isso no protocolo IPv4 para a gente numerar os dispositivos, porque estava criando mais dispositivos. Então você tem geladeira com IP, você tem cafeteira com IP, máquina com IP, máquina de lavar com IP, panela com IP, e aí por aí vai, gente. Uma série de coisas que vai ter IP, né? Tudo que precisa de acesso à internet vai ter que ter esse IP. Então, interruptor, muita coisa, gente. Então, isso acabou tendo essa necessidade das indústrias, né, criar esse novo protocolo, que é o IPv6, né? Mas não substituiu o IPv4, entendeu? O IP que a gente conhece. Por que não substituiu? Como assim, Lucas? Porque, ó, presta atenção, gente. Eu vou abrir aqui outra aba. Aqui, ó. Vou trazer ela aqui para vocês. Não tá aparecendo, pessoal. Não tá aparecendo aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Bem aqui eu tava com outra. Aqui, ó. Essa imagem é boa pra gente explicar isso, ó. De maneira visual, gente. Então, olha aqui, ó. Aqui é um exemplo de um comando ifconfig no Windows, né? Ó. O usuário que digitou ipconfig, né? Na verdade. E aí, ó, apareceu essas configurações. Aí a gente vê aqui, ó. Então a gente tem, ó o IP aqui, ó. Mas aqui também é IP. Aqui tem a máscara da rede, ó. Um código hexadecimal aqui também, ó. E aí, ó, IPv6, gente, ó. Link local. IPv6, ó, temporário. IPv6. IPv6. Olha isso. Então veja que o IPv4 e o IPv6, eles trabalham hoje nessa via de mão dupla. Eles trabalham em sincronia, entendeu? Não é deixei de usar o IPv4, agora eu vou usar, não é isso. Então vai se criando essas camadas, entendeu? Então hoje o cara vai falar, poxa, hoje então é mais fácil pra gente aprender, porque claro que é mais fácil, porque a questão da internet tem mais materiais, mas tem que entender, pessoal, que a maioria das coisas na tecnologia não é assim, tem uma coisa funcionando, surge outra coisa, essa deixa. Não. As coisas se modificam, tá entendendo? É a mesma questão do software, né? Assim, versão 1, versão 2, versão, entendeu? Então lá na versão 4, 5 que lançar aquele software, vai ter coisa da versão 1, da versão 2, e assim por diante. E no IPv, nos IPs também é a mesma coisa. Sem falar que também a questão, ó, da máscara de rede, né? Essa máscara também está relacionada, porque aqui você consegue perceber, ó, que por que esse zero está aqui? E por que aqui tem 255, 255, 255? Porque o IP, pessoal, ó, esse aqui é um IP, ó. Então aqui, ó, 192.168.0.1 é o IP local. É o IP privado. É o IP da rede, na verdade. Perceba que aqui em cima, ó, fala aqui IPv4, aí tem, ó, veja que esse início aqui é o mesmo que de baixo, é 192.168, 192.168.0.0. Mas aqui tem 1 e aqui tem 22. Por quê? Porque aqui é o roteador. Entendeu? Aqui é o roteador. Então, esse daqui é 192.168.0.1. E aqui um desses poderia ser 192.168.0.22. Esse poderia ser 22, esse 23 e esse 24, por exemplo. O IP, ele tem esses 4 números que pode variar de 0 a 255. Então aqui, ó, tá falando a porção da rede. Aqui tá falando o tamanho da rede. Então você olhando para essa máscara aqui, você consegue ver o tamanho da rede. Então eu sei que isso aqui é um host, ó.
entendeu? Então, escaneando a rede, usando, por exemplo, um Nmap, outra coisa assim do tipo, a gente conseguiria ver outros dispositivos. Então, vamos supor que é a minha rede, ó, e aqui sou eu conectado. Se vier outra pessoa e eu fazer aquele exemplo que eu falei para vocês de dar novamente a senha do Wi-Fi, né, e ele acessar a internet, então o meu roteador aqui vai ter que dar para ele outro. E como é que ele vai dar? O que ele vai utilizar para poder fazer isso? Ele vai usar o DHCP, pessoal. E aí o indivíduo que está entrando agora ia ter outro, seria na sequência, por exemplo, 24, 25, né? O finalzinho sempre muda. Mas aqui o início ó, sempre seria o mesmo. Por quê? Porque aqui é a rede onde esse host está conectado. Entendeu? E aí como é que o DHCP sabe para quem dá o IP? Porque também ele se comunica com outro endereço, que daí é o endereço MAC do dispositivo. Então qualquer dispositivo que é criado, ele tem que ter um endereço MAC. Depois a gente vai falar sobre MAC, é bem interessante também. Mas assim, a gente está falando de nível de comunicação na internet, né? Então é IP, é um protocolo de internet. Então precisa disso aqui para tudo funcionar. E aí a gente hoje entendeu que sobre essa questão, né? Agora, pessoal, por que a gente tem o IPv6, né? Que é bem difícil. A gente pode até se acostumar com o IPv4, ó, mas o IPv6 não tem como, pessoal. Olha isso aqui, ó. Decora essa aqui é moleza, mamão, mas decora essa aqui, ó. 2804 2.14D 2.B08Z. É difícil demais. E tem aqui as suas particularidades. Aqui é dividido por ponto, ó. Então, 192.68.0.1. Já o IPv6 ele é dividido por 2 pontos, pessoal. E se no IPv4 é dividido, essa divisão vem em 4, ó, tem 4 números, né? Já essa combinação aqui do IPv6 é 8. 4 para 8. Entendeu? Perceba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entendeu? Só que você vê só números aqui, mas eles podem ter números e letras. Entendeu? E também eles podem vir encurtado, pessoal. Percebe aqui, ó. Esse de baixo, ó, também é IPv6. Mas por que ele é menor, louco, no que de cima? Ele não é menor, pessoal. Ele é o mesmo tamanho. Perceba aqui, ó. FE 80, 2 pontos, 2 pontos, DB 90. Esses dois pontos que tá aqui um do lado do outro, ó, não parece coerente? Porque era para vir outro número depois dos 2 pontos. Por que vem 2 pontos novamente? Porque aqui é 4 zeros. Entendeu? E como tu aprendeu isso? Eu aprendi no Hacks do Bem, programa lá do governo. Isso aqui é uma maneira de encurtar, pessoal. Entendeu? Para não ficar tão longo. Mas tem um número aqui, ó. Tá ocultado só, mas o zero tá aqui. Entendeu? Basicamente é isso. Questão de IPv6. Agora, pessoal, ó, por que a gente tem esse IPv6, né? Como tudo na vida, o IPv4 estava ficando sem espaço, como já falei para vocês, e existem bilhões de dispositivos conectados à internet. Olha, se só pessoa tem 8 bilhões de pessoas no planeta, mano, imagine dispositivo conectado à internet. Então, a gente tem telefone, computador, geladeira, câmera de segurança, enfim, gente. E aí, com o crescimento de número de usuários, né, logo a gente sabe que não ia dar conta o IPv4. E aí, então o pessoal da tecnologia foi para a prancheta e criou o IPv6, que pode suportar muito mais endereços, entendeu? Que na verdade é combinações, né, pessoal? Isso aqui você percebe que é combinações. Percebe que vai de 0 a 255 cada um desses, ó. Mas você vai combinando, vai chegar no limite, entendeu? E chegou no limite já. Por isso que a gente está hoje trabalhando com IPv6. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre outros protocolos, né, pessoal? Que o IP é só a ponta do iceberg, gente. Ó. Um deles fundamentais, por exemplo, na forma que a gente troca informações na internet. Um que eu acho super interessante é o TCP, que significa Protocolo de Controle de Transmissão. Pensa nele como um entregador muito eficiente. Ele
se assegure de que as mensagens que você envia cheguem ao destino certo e inteiras. Se algo der errado e alguma informação se perder pelo caminho, o TCP se encarrega de refazer o pedido e entregar novamente, quase como pedir uma pizza e garantir que nada falta. Depois temos o UDP, que é o protocolo de datagramas de usuário. Ele é ótimo para quando você não se importa se alguns dados se perdem, como quando você está assistindo a um vídeo ao vivo, jogando online, por exemplo, né, as lives, usa esse protocolo UDP. O UDP não faz toda aquela verificação que o TCP faz, né? Essa garantia de que a informação vai chegar lá e se falhar ele faz esse caminho novamente. Ele tem essa questão da segurança mais elevada. O UDP não tem, pessoal. O TCP faz o que torna as coisas mais rápidas, né? Na verdade, o UDP torna as coisas mais rápidas, mas não tão seguras. E o que dizer do HTTP, né? Famosíssimo. O protocolo HTTP ele é responsável por carregar páginas da web. Inclusive o que a gente está vendo aqui agora na minha tela. Você digita um site na barra do endereço do seu navegador, é o HTTP que faz toda aquela mágica acontecer, trazendo todas aquelas informações para você. Depois a gente tem o HTTPS, né? Que, como você já viu aí, é quase que, vamos falar assim, né? Não é a mesma coisa, pessoal, viu? Cada macaco no seu galho, mas o TCP, ele prioriza a segurança, por conta ele vai ser um pouco mais lento. O UDP, ele não prioriza a segurança, ele vai ser muito mais rápido. O HTTP, HTTPS é quase a mesma ideia. HTTP, ele não vai ter a segurança e o S do HTTPS é a segurança, né? Os dados são criptografados. É uma versão segura, né? É muito importante, pessoal, especialmente quando a gente está inserindo informação sensível, como cartão de crédito, dados de login, né, de rede social, por exemplo. Enfim, gente, para resumir tudo isso, o IP é o endereço da sua casa digital, o IP do seu computador, do seu celular, enfim. E os protocolos como TCP, UDP, HTTP, HTTPS são as maneiras como as informações são entregues e se comunicam dentro das redes de computadores. Agora, se você se perguntar se isso tudo pode parecer uma grande confusão a princípio, mas assim que você começa a entender, fica muito mais claro como a tecnologia que usamos todos os dias realmente funciona. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo sobre IP. Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, né? A gente está crescendo aqui. E, se possível, dá minha forcinha lá no meu Instagram, que vai ficar aqui também, pessoal. E se quiser se conectar no LinkedIn, tamo junto, viu? Até a próxima. Valeu!